Pecado original, a prova da liberdade. Então vamos lendo e vamos comentando, né? E aí vocês em qualquer momento podem perguntar, não entenderam alguma coisa, gostariam de aprofundar ou fazer algum comentário, algum acréscimo, fiquem à vontade. Deus criou o homem à sua imagem, já vimos isso, o que significa Deus criar a imagem, e constituiu na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que o comeres, morrerás, diz o Gênesis. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador. Está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Ou seja, podemos sintetizar isso aqui dizendo o seguinte. A finitude humana, né? Só Deus é absoluto. Tudo mais é relativo. Qual a diferença entre absoluto e relativo? Absoluto é algo que existe por si só, sem depender de mais nada. Relativo vem de relação. Quer dizer, o ser humano e todas as criaturas são relativas. Quer dizer, só podem ser compreendidas em relação umas com as outras, né? Quer dizer que é o contrário de absoluto. Só Deus é absoluto, tudo mais é relativo. Então, reconhecer essa finitude humana, né? É isso que o catecismo está dizendo aqui. Tem alguém com o microfone aberto? Podia desligar, faz favor? Ok. O primeiro pecado do homem. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo o pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Até aí, tudo bem. Neste pecado, o homem preferiu-se a si próprio a Deus. E por isso desprezou Deus. Optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura e daí contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. Então, veja que interessante. O homem já estava destinado a ser como Deus, né? O homem já estava destinado a ser divinizado. É isso que o catecismo está falando. Naturalmente, né, pela natureza, o homem já era destinado a participar da divindade. Mas o que o diabo fez? Qual é a proposta do diabo? Ele disse: sereis como deuses. Olha, o homem já era a imagem e semelhança. Vou colocar aqui só a semelhança. A semelhança de Deus. O homem já era semelhante a Deus. A proposta do diabo foi: se vocês comerem esse fruto proibido, vocês vão ser semelhantes a Deus. Quer dizer, aí é que está o engano, a mentira do diabo. Porque o que o diabo prometeu, se eles comessem o fruto, eles já tinham. Certo? Eles já tinham, eles já eram semelhantes a Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles já tinham inteligência e liberdade, né? Intelecto e vontade. Eles já estavam destinados à vida eterna.
Eles não morriam. Eles já tinham recebido a graça, que é a vida de Deus na nossa vida, né? A graça, eles já tinham a graça, que é a vida de Deus na vida do homem, né? Porque a palavra que melhor define graça é Gálatas 2:20. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Então eles já tinham tudo isso. O ser humano, Adão e Eva, né? Eles já tinham isso aqui, essa vida de Deus na sua vida, já eram semelhantes a Deus. E a proposta do diabo foi: sereis como deuses, como se eles ainda não fossem. Sereis como deuses. Né? Voltando para o catecismo. A escritura... Aí aqui, vamos retomar só essa última frase aqui que é muito interessante. Constituído numa amizade, num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. Esse foi o pecado original. O ser humano quis ser aquilo que ele já tinha sido prometido por Deus que seria, porém sem Deus. Ele não queria ser semelhante a Deus com Deus, tendo Deus como Senhor, tendo Deus como absoluto. Mas ele quis substituir Deus, em vez de Deus, o ser humano. Essa foi a proposta do maligno. E o ser humano caiu. Né? Agora veja, esse pecado original, que nós chamamos de pecado originante, né? Enquanto ele é um pecado pessoal de Adão e Eva, ele é chamado de pecado originante. Né? Então, esse pecado, em que consistiu esse pecado? O símbolo, o poema, diz comer um fruto proibido, mas isso não foi literalmente assim. Né? Não é que havia um jardim, literalmente, uma árvore, literalmente, e um fruto de uma árvore, literalmente. O que o texto bíblico está dizendo é que essa finitude humana, Adão e Eva não aceitaram. Eles não aceitaram limites. Esse é o problema, né? Eles queriam ter uma vida sem limites, uma vida desenfreada, portanto. Esse foi o problema de Adão e Eva. Né? Não aceitaram ter limites. Como que se deu isso na prática, nós não sabemos. O texto diz poeticamente de comer um fruto, mas quer dizer que o ser humano não aceitou ser limitado, quis ser absoluto, quis substituir Deus. Portanto, o pecado original é a concupiscência do orgulho. O pecado original é o orgulho. No senso comum, se associou o pecado original a sexo. Por isso a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, geralmente Eva com uma maçã. Na iconografia sempre aparece uma maçã, porque a maçã é a fruta que simboliza o amor, a cor da paixão, né? A sensualidade. Por causa de tudo isso, se associou o pecado original a sexo. E não tem absolutamente nada a ver com isso. O pecado original não tem nada a ver com sexo. O pecado original é o orgulho da vontade. Né? É o orgulho. O ser humano querendo ser o seu próprio absoluto. 399. A Escritura refere as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Têm medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem. Olha que interessante. A de um Deus ciumento das suas prerrogativas. Então, Adão e Eva eram a imagem de Deus, mas agora eles se tornam uma falsa imagem de Deus. Por causa do pecado. Porque agora eles não têm mais a santidade original. Eles eram plenamente semelhantes a Deus porque tinham recebido a santidade original. A graça é aquilo que justifica, que santifica a pessoa. Então, criados por Deus, eles foram santificados, eles foram constituídos santos. Não, eles não tinham nenhum defeito moral. Né? Tinham limite, mas defeito não.
a consequência dramática da primeira desobediência é essa: eles perdem a graça original. E isso não só em Adão e Eva. Ao perder a graça original, eles perderam para si e para todos os seus descendentes. E é por isso que nós chamamos de pecado original. Ou seja, Adão e Eva, por serem os nossos primeiros pais, eles, conforme a antropologia judaica, que nós já mencionamos aqui, acreditava-se que eles continham toda a raça humana em si. Todos nós estávamos lá presentes em Adão. Quer dizer, é como nós sabemos hoje na genética, né? Eu tenho material genético do meu pai, herança genética do meu avô, do meu bisavô. Hoje já se sabe, pela genética, que é possível, com um exame de sangue simples, ou, aliás, nem precisa ser sangue, com um exame de saliva, né? Já dá para saber de que continente vieram seus antepassados. Dá para saber quanto por cento dos seus genes, né, das suas células e tudo, são africanos, são europeus, de que região da Europa eles vieram. Hoje já dá para fazer isso. O que prova, né, aquilo que os judeus antigos intuíram, que todos nós estávamos já em potência em Adão e Eva. Então, quando Deus deu a graça a Adão e Eva, ele não estava dando só a um homem e uma mulher específicos. Ele estava dando essa graça ao gênero humano inteiro. Deus criou Adão e Eva, disse: crescei e multiplicai-vos, e tudo que Deus deu a eles, a graça original, a amizade com Deus, a comunhão plena com Deus, né? Tudo que Deus deu a Adão e Eva, ele deu a todos os descendentes de Adão e Eva também, por eles serem os primeiros pais. Então, por isso, quando eles perderam a graça, não aconteceu com eles o que acontece conosco. Quando eu cometo um pecado grave, quando eu cometo um pecado mortal, eu perco a graça só para mim, e não para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, né? Depois a Bíblia vai, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, né? Deus diz lá: parem de dizer que um homem comeu uvas verdes e os dentes dos seus filhos ficaram embotados. Não mais se dirá isso em Israel. Cada um é responsável, assume as consequências do seu próprio pecado. Não tem essa mais de que o pecado do pai é punido no filho, né? Mas Adão e Eva, por serem os primeiros pais, eles foram constituídos, né? Deus deu a eles a graça para que a graça, não só a vida biológica fosse transmitida, mas também a vida espiritual, a vida da graça, fosse transmitida para todos os descendentes. E como eles perderam essa graça, que não, a graça não é algo que vem na genética, que vem da natureza. Lembra que nós falamos já, não se pode confundir, né? Não se pode confundir, vamos colocar aqui no quadro, natureza e graça. Natureza é uma coisa, graça é outra. Natureza nós chamamos de vida natural. Graça é uma vida o quê? Sobrenatural. Sobrenatural quer dizer que é sobre a natureza. Então nós recebemos a vida natural e depois recebemos a sobrenatural, que está acima, né? É um outro nível de vida, né? É por isso que no Novo Testamento nós temos duas palavrinhas gregas para falar, porque simbolizam vida. Nós temos a palavra bios, de onde vem biologia, biografia, etc., né? E nós temos a palavra zoe, que é vida. Por exemplo, quando Jesus diz, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ou João 14:10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida aí, para João, não é a vida bios, é a vida zoe, né? É a vida sobrenatural. É a vida de Deus em nós.
como eu falei aqui em cima, né? A graça é a participação na vida de Deus. É a vida de Deus na vida do homem. Certo? Voltando para o catecismo, número 400. Ô, gente, vocês estão muito quietinhos. Quem tiver algum comentário, pode fazer. O homem perdeu a semelhança, o senhor disse, né? A Exatamente. semelhança. Exatamente. O homem continuou sendo a imagem de Deus, mas perdeu a semelhança com Deus. Bem lembrado, né? Deus os criou à imagem e semelhança. Com o pecado original, eles perdem a semelhança, continuam tendo a imagem. Por que eles não perderam a imagem? Porque a imagem, conforme os padres da igreja nos ensinaram, a imagem de Deus é estrutural, é a infraestrutura humana, é aquilo que nós somos na natureza. Então nós temos intelecto, nós temos vontade, livre-arbítrio, nós temos uma alma espiritual. Deus nos criou assim, essa é a nossa estrutura, né? A nossa estrutura é a imagem de Deus em nós, né? Agora, a semelhança não é no sentido estrutural, constitutivo, né? Mas no sentido moral. Nós perdemos essa semelhança com Deus, ou seja, nós perdemos a graça que nos dava a santidade original. Número 400. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. Então, o que se perdeu no pecado original? A harmonia em que viviam. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. Ou seja, Adão e Eva, ao receberem a graça, depois de serem criados, receberam a vida sobrenatural, a graça, as faculdades espirituais dominavam o corpo, né? A alma tinha o domínio sobre o corpo. O corpo estava totalmente submetido à alma. Então, como a alma tinha a graça, o corpo obedecia à alma. Isso foi quebrado, esse domínio, né? O corpo submetido à alma foi quebrado. Por isso, São Paulo vai dizer, eu tenho um espinho na carne, né? É o nosso ponto fraco. São Paulo vai dizer, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, porque o corpo não obedece mais à alma. Isso é consequência do pecado original. Eu quero viver a castidade, mas meu corpo não obedece. Meu corpo acaba fazendo aquilo que eu não devia. Eu quero ser humilde, né? Mas o meu corpo... Ops, desculpa, caiu a luz aqui. Mas o meu corpo acho que eu vou apagar essa luz. Acho que vai dar para ver tranquilo. Eu quero ser humilde, mas o meu corpo, né, me leva a ser arrogante, a ser soberbo, etc., né? Então, é isso que o catecismo está dizendo aqui. Outra consequência, a união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. Lembra que depois do pecado, Deus diz à mulher, né? O teu desejo te impelirá ao homem e ele te dominará. Então, a desigualdade entre homem e mulher, né? O machismo, a violência, enfim. As suas relações serão marcadas pela avidez e pelo domínio. A harmonia com a criação desfez-se. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Veja que interessante. Lembre-se dos textos de Isaías no Advento. Quando Isaías fala de como será o tempo messiânico. Quando o Messias vier, o que vai acontecer? A criança vai brincar com a serpente, o leão vai comer com a ovelha, o boi, o leopardo vai comer com a vaca. Ou seja, simbolicamente, né? Aquilo que hoje nós vemos como violência na criação, até a relação de cadeia alimentar mesmo, né? Um devorando o outro, é símbolo dessa desarmonia da criação. Por isso, tudo isso é simbólico, claro, né? Por isso o Advento fala, o tempo do Advento, né, com esses textos, fala que quando Jesus vier, quando o Messias vier, ele vai restaurar essa harmonia com a criação que se desfez. E por isso o Papa Francisco insiste na Laudato Si em falar que nós, se quisermos viver
na graça, se quisermos viver a vida nova em Cristo, temos que refazer a harmonia com a criação. Isso é teológico. Infelizmente, muita gente pensa que isso é agenda da ONU. É coisa dos ecochatos, né? O pessoal do Greenpeace e tal, Leonardo DiCaprio, né? O presidente atual fala muito isso, né? Que besteira, nós temos que usar mesmo. Né? Agora nós chegamos aí ao maior nível de desmatamento em tão pouco tempo que jamais... Nós tivemos 1.000 quilômetros quadrados desmatado nesse ano já na floresta amazônica. Né? Pensa bem o que é isso. Então, a desarmonia com a criação é consequência do pecado original. Por isso, santidade significa refazer essa harmonia. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Isso aqui São Paulo, Romanos capítulo 1, falando, né? Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. Liturgia da quarta-feira de cinzas. Tu és pó e ao pó has de voltar. A morte faz a sua entrada na história da humanidade. O que quer dizer isso? Então quer dizer que nós não morríamos? Veja, enquanto vida natural, biológica, o ser humano é membro do reino animal, portanto, ele foi criado mortal. Né? O ser humano foi criado mortal. Mas, por receber a graça, ele é mortal pela natureza, mas ele era imortal pela graça. Como ele perde agora a graça, perdeu a graça, né? Então ele volta a ser mortal. A graça o sustentava imortal. Essa graça sobrenatural, essa vida sobrenatural. Como ele perdeu, então agora ele volta ao estado da natureza bruta. Ele volta a morrer. Portanto, a morte foi introduzida na vida do ser humano por causa do pecado original. A partir desse primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel, a corrupção universal como consequência do pecado. Aí nós vemos a história da Torre de Babel, né? Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, aqui está citando o Gaudium et Spes do Vaticano II. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando reconhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou, por isso mesmo, a sua ordenação para o fim último e, ao mesmo tempo, toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Deixa eu pegar aqui a Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, número 13. Diz assim: estabelecido por Deus num estado de santidade, o homem, seduzido pelo maligno, logo no começo da sua história, abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus e desejando alcançar o seu fim fora dele. Tendo conhecido a Deus, não lhe prestou a glória a ele devida, mas o seu coração insensato obscureceu-se e ele serviu a criatura, preferindo-a ao Criador. Mais uma vez citando aqui Romanos 1. E isto que a revelação divina nos dá a conhecer, concorda com os dados da experiência. Acabei de citar ali, né? Está citando essa parte aqui. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males, que não podem provir do seu Criador, que é bom.
muitas vezes recusando reconhecer Deus como seu princípio, perturbou também a devida orientação para o fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua ordenação, quer para si mesmo, quer para os demais homens e para toda a criação. Certo? Então, citando aqui o Gaudium et Spes do Vaticano II. Volto para o Catecismo. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Quais as consequências? Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo quem o afirma. Pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só, Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Bom, então vamos lá, vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, segundo o catecismo aqui, o seguinte. Adão vou colocar assim, primeiro homem da criação tem abrangência universal por causa da natureza. Porque toda a natureza humana estava resumida em Adão e Eva. Quando eu falo Adão aqui, é Adão e Eva, tá? Então, nesse caso aqui, Adão era igual à natureza humana. Adão e Eva. Certo? Quando Deus criou a natureza humana, o que ele criou? Adão e Eva. Então, Adão e Eva eram os únicos exemplares da raça humana. Então, eles eram iguais à natureza humana. Então, o que aconteceu a Adão e Eva, como consequência do pecado, aconteceu a toda a natureza humana. Então, o que Deus fez? Deus enviou o novo Adão, que é Cristo. Cristo é o primeiro da nova criação. Né? Então, Cristo começou a nova criação. Cristo é o novo Adão, portanto. O que foi o primeiro Adão? Né? Tendo a abrangência universal segundo a natureza, agora o novo Adão, que é Cristo, tem a abrangência universal por causa da graça, não mais por causa da natureza, mas por causa da graça. Cristo ressuscitado é a nova criação. Então, Cristo ressuscitado e sua mãe... Só, por favor. Sim, sim. Sobe um pouquinho só, porque eu estou copiando aqui, que eu subiu, tá. Não deu. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então, Adão e Eva são os primeiros da primeira criação, da antiga criação. Por isso, eles têm uma abrangência segundo a natureza. Eles compartilham conosco a natureza. Agora, para nos salvar, para corrigir esse pecado de Adão, as consequências que esse pecado de Adão deixaram na humanidade, Deus providenciou um novo Adão, que é o Cristo, o Filho encarnado. Então, o Filho foi enviado ao mundo como um novo Adão. Porque ao morrer e ressuscitar, ao ser o primeiro a ressuscitar, e Maria, a primeira mulher a ressuscitar, né? A Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Então, é por isso que lá no Evangelho de João, né? Lá nas bodas de Caná, Jesus diz, mulher, que há entre mim e ti? Né? Mulher. Depois, lá no alto da cruz, Jesus diz para ela, mulher, este é o teu filho. Quem não entende nada diz assim, tá vendo? Jesus está menosprezando sua mãe, chamando ela de mulher. Não é nada disso, é porque em grego, né, ao dizer mulher,
Ele está falando Eva, é como se fosse Adão chamando Eva. Lembra que Adão chamou a sua mulher Eva. Foi Adão que deu o nome a Eva, né? Então, Deus quis dar a Adão um auxiliar semelhante a ele para a primeira criação. Agora, no novo Adão, Deus quis dar ao novo Adão uma auxiliar semelhante a ele, Maria. Maria é a nova Eva, né? Nova Eva. E como a cooperação agora, né, não é mais pela natureza, a união entre o novo Adão e a nova Eva não é mais pelo sexo também, pela natureza. Tanto que agora não é mais marido e mulher, é filho e mãe. Né? Filho e mãe. A relação entre o novo Adão e a nova Eva não é mais marido e mulher, e sim filho e mãe. Porque quem que é a esposa de Cristo? É a igreja. É a igreja. Bom, então, Cristo, ao ser o primeiro renascido, o primeiro ressuscitado, é a nova criação. Ele inaugura a nova criação. E por isso, quem participa agora pela fé da graça de Cristo, também se torna membro da nova criação e é salvo. Ser salvo, portanto, significa fazer parte da nova criação. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Esses textos nós estamos lendo, principalmente nos primeiros domingos da Páscoa, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. É isso. Quem tem fé em Cristo recebe a graça, que é a vida de Deus, a vida que nós tínhamos perdido em Adão. Né? Por isso que a proclamação da Páscoa, a resposta do povo é noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu, a terra inteira, porque Exatamente. permitiu de novo a humanidade criada para ser perfeita voltar ao convívio da perfeição. Bacana demais, né? Bacana a demais. gente não presta atenção, né? Exatamente. E esse hino, a proclamação da Páscoa, o precônio pascal que a gente fala, Sim, né? sim. Ele tem uma frase de Santo Agostinho belíssima, que diz assim: ó feliz culpa de Adão. Tem mesmo. Né? Eu lembro, Ele diz assim: ó feliz culpa de Adão, que nos há merecido tão grande, quer dizer, que nos fez merecer tão grande Salvador ou Redentor, não me lembro. Né? Então, é também do precônio pascal. Ó feliz culpa de Adão. Quer dizer, Deus, da culpa de Adão, que era uma infelicidade, que era uma maldição, que era uma coisa horrível, Deus consegue tirar um bem. Da cruz de Cristo, que é a pior tragédia, Deus também consegue tirar um bem. Né? É interessante. Bacana, isso. bacana, bacana. Então, o que nós estamos vendo em Cristo é uma nova criação realmente, não é poesia, isso aqui é verdade. Já que Cristo também tem uma abrangência universal, por ser o novo, né, o primeiro a ressuscitar dentre os humanos. E por isso nós cremos que Maria é assunta ao céu. A assunção de Maria é um dogma, portanto. Nós temos que acreditar nisso para sermos católicos. Por quê? Porque assim como Adão teve a participação de Eva na perdição, Cristo teve a participação de Maria. Ela também não poderia apodrecer no sepulcro. Ela também foi ressuscitada. Né? Muito bem. Voltando para o texto do Catecismo. Depois de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão e o fato de ele nos ter transmitido um pecado de que todos nascemos infectados e que é morte da alma. A partir desta certeza de fé, a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Deixa eu pegar aqui um texto, isso aqui é uma dissertação de mestrado de um jesuíta dos Estados Unidos que fez mestrado na FAGE, onde eu fiz meu doutorado. E aí ele está resgatando aqui o pecado original em Santo Agostinho. Olha que interessante
esse silogismo, essa dedução aqui, né, que Santo Agostinho faz. Se Cristo é o Salvador de todos, então todos precisam da salvação. Aqui está escrito, faltando um D aí. Todos precisam de salvação. Uma pessoa precisa da salvação porque é pecadora. Então, todas as pessoas são pecadoras, incluindo as crianças. Se as crianças não pecam pessoalmente, elas têm que receber um pecado por geração. De onde vem esse pecado universal? De Adão. A lógica é clara. Então foi Santo Agostinho que fez essa dedução aqui, né? O que o Novo Testamento diz? Diz que Cristo é o nosso Salvador, né? Cristo nos salvou. Ele nos salvou de quê? Né? Do pecado. Do pecado. Então, se ele nos salvou do pecado, e as crianças já nascem em pecado, Salmo 50, né? Pecador, já minha mãe me concebeu, diz o rei Davi, né? Pecador, já minha mãe me concebeu. Então nós já nascemos inclinados ao mal, já nascemos em pecado. Então, se as crianças são pecadoras e elas não escolheram, então tem que haver um pecado que não é fruto da minha escolha, um pecado original. O pecado atual, portanto, né? Então o pecado original é uma coisa, o pecado atual é outra. O pecado atual é o fruto da escolha. O original é o herdado. Certo? Pecado original eu herdei a culpa. Na verdade, não é bem o pecado, né? A expressão pecado original deve ser entendido como culpa original. Porque o conceito de pecado, né, quando a gente fala de pecado, a gente já está falando de um problema da vontade, a vontade desvirtuada, é uma escolha errada, uma decisão errada. Na verdade, o que nós herdamos não é o pecado, nós herdamos a culpa de Adão e Eva. Né? A culpa. E o que é essa culpa original? A culpa é a falta da graça. Né? Culpa significa falta da graça, ausência da graça. Ausência da graça. Se quiserem, a privação da graça. O ser humano foi privado daquela graça original. É isso que nós chamamos de culpa. E quando o senhor fala que Cristo salvou do pecado, seria esse pecado da culpa? Essa privação da graça? Isso. Esse é o pecado que ele nos salvou? Exatamente. O ser humano, ele não tinha, antes de Cristo, ele não tinha a possibilidade de não pecar. Porque o que nos impede de pecar? A graça. É um círculo vicioso. Quando eu não peco, não é porque eu sou santinho, sou bonzão. É porque a graça de Deus me impede de pecar, me preserva do pecado. Né? Se o ser humano não tem a graça, ele não pode não pecar. É esse que era o estado pós-Adão e Eva, pós-pecado original, até a vinda de Cristo. A humanidade não tinha salvação. Mesmo que, vamos supor, os justos do Antigo Testamento, né? Vamos pensar aí um profeta Jeremias, um homem muito santo, profeta Elias. Ele viveu uma santidade, ele não cometeu idolatria, ele não cometeu adultério, ele não cometeu pecados graves. Mas ele então já estava salvo? Não. Ele estava com o pecado original. A culpa original pesava sobre ele. Ele perdeu a graça. Mesmo não pecando, mesmo não cometendo esse pecado aqui, o atual, que é fruto da escolha, ele tinha essa culpa original aqui, que é o herdado. Então ele não tinha salvação. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e o espiritismo.
né? O espiritismo, seja o budista, o kardecista, o umbandista, qualquer espiritismo. O que o espiritismo ensina? Que eu preciso me esforçar para eu me iluminar, para eu me evoluir, para eu me tornar uma pessoa boa. O cristianismo diz, não adianta. Mesmo que eu me esforce, mesmo que eu fique diante do sacrário 24 horas por dia, eu vou pecar. Sem a graça de Deus, eu vou pecar. Então, o problema era esse. O que Cristo veio nos dar é a graça. É isso que quer dizer, senão a gente não entende, né? Quando a gente diz, né, João Batista, né? João Batista disse aquela frase que nós repetimos na Eucaristia, né? Aliás, não só na Eucaristia, mas na celebração da palavra também, no rito da comunhão, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, como assim ele tira o pecado do mundo se eu olho para todos os lados e vejo pecado? O que quer dizer isso aqui? Como assim Cristo tira o pecado do mundo, se o mundo está cheio de pecado? Então Cristo tirou nada. O mundo está cheio de pecado? Tirou sim, tirou esse pecado aqui, ó. Agora, depois de Cristo, eu peco se eu quiser. Antes não. Antes eu pecava querendo ou não querendo. Era inevitável pecar. Por quê? Porque eu não tinha, a humanidade perdeu aquela graça original que preservava do pecado. Certo? Por isso é que a igreja diz, né, que o estado de pecado mortal é tão perigoso. É o estado. Uma coisa é um ato de pecado mortal. Eu cometo um ato pecaminoso e esse ato pecaminoso me leva a um estado de pecado mortal. Então é assim que se dá. Vamos supor, eu saí da confissão, ou então saí do batistério, acabei de ser batizado, estou sem a culpa original, estou santo. Aí eu cometo um pecado mortal. Pecado mortal quer dizer um pecado deliberado. Eu sei que o... Vamos supor aqui, vamos pegar um... Eu sei que o 7º mandamento diz não roubar. Eu sei que é um pecado grave. Mas eu vou roubar a si mesmo. Isso é um pecado mortal. Eu tendo consciência de que a lei me proíbe, a lei de Deus me proíbe, eu sei que fazer tal coisa é roubo, eu sei que isso transgride o 7º mandamento e eu faço a si mesmo. Então, quando eu faço, eu volto a experimentar exatamente o que Adão e Eva quando comeram o fruto proibido. Eu perco aquela graça que eu acabei de receber no batismo ou na confissão, na penitência. Eu perco a graça. Se eu perco a graça, agora eu já estou de novo no estado de pecado, entende? Não é só uma questão de cometer atos, é o estado. É uma condição. É como se eu estivesse doente. Né? Então, uma coisa é eu cometer um ato de pecado. Outra coisa é, tendo cometido esse ato, eu estar no pecado. Vamos usar uma metáfora. Uma coisa é eu tropeçar numa poça de lama. Tropecei na poça de lama. O problema é que quando eu tropeço na poça de lama, eu me sujei todo na lama. Não basta eu me levantar. Dizer assim, não, eu caí, mas eu já levantei, agora pronto. Imediatamente me levantei. Levantei, mas agora eu estou todo sujo. Eu não estou mais na lama, mas a lama está em mim. Usando essa metáfora. Ou seja, eu estou em estado de pecado mortal. Então, se eu estou em estado de pecado mortal, quer dizer que eu quebrei a aliança. E o que é a aliança? É um sacramento. Batismo é uma aliança. Então, se eu quebrei a aliança, eu quebrei um sacramento, né?
desrespeitei um sacramento, eu preciso de um outro sacramento para eu refazer a aliança. Não basta a minha vontade só. Não basta falar assim, eu cometi o pecado agora, estou arrependido, perdão, Senhor. Não, eu preciso de um outro sacramento. Né? Porque o pecado que eu cometi foi uma afronta tão grande que a minha vontade, a minha decisão, pura e simplesmente, não conserta o estrago. Eu preciso de um outro sacramento. Porque eu ofendi a Deus frontalmente, eu preciso de um sacramento, né, para refazer a graça que eu destruí, que eu expulsei da minha alma quando eu pequei. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, aí fica a explicação por que São Padre Pio dizia que não tem como ser santo sem ser sacramental, nem sem a sacralização. Né? Você Sim. nunca alcança a santidade, porque você está sem o sacramento. Não tem como. Exatamente. Os sacramentos, eles não são enfeites, eles não são umas coisinhas bonitinhas que Deus nos dá de presente. Eles são necessários para a salvação. Por isso. Porque eles conferem a graça. Né? Hein, pai? Sim. Só para entender melhor. Então, assim, igual o Soteu fez a metáfora aí da lama. Então, mesmo que a pessoa não continue o pecado, ela está em estado de pecado mortal. Exatamente. É exatamente o que eu estava falando da humanidade na antiga aliança, no Antigo Testamento, antes de Cristo. O profeta Jeremias, o profeta Elias, eles não estavam cometendo atos pecaminosos nenhum, mas eles estavam no estado de pecado mortal, que é uma vida sem a graça de Deus. Eu tinha outro entendimento. Eu achava que o estar em estado de pecado mortal era você continuar fazendo aquele mesmo pecado. Mas não é. Se você fez uma vez e não se confessou e não se arrependeu, você, mesmo que nunca mais faça, exatamente, você está em exatamente. Por isso nós precisamos dos sacramentos. Quem diz assim, eu não preciso confessar, eu não preciso do sacramento da penitência, eu peço perdão a Deus. Então você não precisa ser batizado também, porque batismo e penitência estão no mesmo nível. São sacramentos. Sacramento quer dizer algo que Jesus instituiu, que não foi a igreja que inventou. Diferente de sacramentais. Sacramentais, água benta, velório, a imagem que a gente venera, o terço, a ladainha, as devoções, isso tudo são sacramentais. Isso é a igreja, né, inspirada pelo Espírito Santo, mas é a igreja que instituiu, a igreja que criou isso, né, para nos ajudar. Agora, os sacramentos não foram inventados pela igreja, foi Jesus que instituiu os sacramentos, os 7. Então, se eu renego eu renego todos os 7. Não tem como eu renegar um sacramento e ficar com os outros. Se eu renego estou renegando todos. Né? Então, se eu quebrei a aliança que eu recebi num sacramento, só um outro sacramento, só no mesmo nível, que eu posso retomar. Né? Claro, isso que eu estou falando, a igreja diz, né, de modo ordinário, para aqueles que estão, né, na igreja. Agora, aqueles que não ouviram falar disso, aqueles que não têm acesso a isso, aí Deus tem os meios extraordinários para salvar, para perdoar. Né? Vamos pensar, os nossos irmãos aí que estão nas denominações não católicas e ouvem 24 horas por dia pregação contra isso, contra a confissão. Eles estão convencidos de que a verdade é aquilo ali. Então, se eles viverem retamente dentro da doutrina deles, Deus vai ter outra forma, uma forma extraordinária de devolver a eles a graça. Agora, para nós que conhecemos, não temos desculpas. A forma é o sacramento. O sacramento da penitência. Confissão. Isso é muito importante a gente entender. Né? O Tertuliano, né, um dos padres da igreja, Tertuliano diz o seguinte: nós temos a primeira tábua de salvação, que é o batismo. E a segunda tábua é a penitência. O mundo é um grande naufrágio. Né? No mundo nós naufragamos. Mas Deus nos dá 2 tábuas de salvação. A primeira é o batismo. Depois a segunda é a penitência.
O primeiro é dado uma vez só. A segunda, a vida toda. Está lá à disposição, a penitência, o sacramento da penitência. E aquele que não usar vai se arrepender disso. Tu sacaneou a turma agora, hein, padre? Tirou a oportunidade do desconhecido, hein? Da ignorância, hein? A quem muito foi dado, muito será Muito cobrado. cobraram, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito bem. Voltando então ao catecismo. Não, catecismo não. Eu estou lendo aqui esse texto do Murray, que é um jesuíta. Então, veja a lógica, né? Vamos ler aqui esse trecho de Santo Agostinho. Santo Agostinho que tá escrevendo, ele está citando Santo Agostinho, né? Pode-se concluir que merecem ser apontados como inimigos da graça de Deus os que defendem que a natureza, em qualquer idade, não necessita de médico e que afirmam não ter sido ela corrompida no primeiro Adão. Com efeito, desde o tempo em que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim passou a todos os homens, nele todos pecaram. Toda a massa de perdição tornou-se possessão do corruptor. Assim, ninguém, absolutamente ninguém, desde então, se isentou ou se isenta ou se isentará do pecado, a não ser pela graça do Redentor. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui para fazer uma pergunta teológica. Estamos dizendo que todos pecaram. São Paulo diz isso, Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Né? Romanos, anota aí depois conferir, 3, 23. Todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Bom, pergunto, como entender então a Imaculada Conceição de Maria? O que diz o dogma da Imaculada Conceição de Maria? Quem poderia resumir para mim aí esse dogma aqui? Diz o quê? A Imaculada Conceição de Maria é que Maria foi concebida sem pecado original. Então, aí disso tudo que eu disse aqui, que o pecado original é que abre a porta para o pecado. Então, se ela não teve pecado original, consequência, ela nunca cometeu nenhum pecado. Né? Sim. Se ela foi concebida sem pecado, porque o que abre a porta para o pecado atual é o pecado original. Eu perdi a graça, aí eu perdi aquilo que me preservava de pecar. Então por isso eu começo a pecar. Né? Por isso um ato de pecado me introduz num estado de pecado. Né? Como eu acabei de falar. Bom, Maria não foi concebida sem pecado original. Por isso ela não pecou, não cometeu nenhum pecado atual. Como então entender? Será que Maria não precisou ser salva? Mas ela mesma diz no Magníficat, né? Lucas capítulo 1, ela diz assim: minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Ora, se ela está dizendo que Deus é o seu Salvador, quer dizer que ela precisava de salvação. Se ela precisava de salvação, ela era pecadora, não é? Sim. Como então que nós vamos explicar para um protestante que Maria foi concebida sem pecado original? Como que ela pode precisar de um Salvador se ela não tinha o pecado original, se ela nunca pecou? Quebrem a cabeça um pouquinho. Estou tentando. Quem tiver alguma ideia aí pode falar. Como entender que Maria foi concebida sem pecado original, portanto toda santa, nunca pecou, nunca teve um pecado? Como entender então que ela precisou ser salva, que Deus é o Salvador de Maria? O senhor acabou de dizer que Maria, para João, é a figura
da igreja. A nova Não Eva. é nesse âmbito que ela canta Deus como Salvador? Não é isso que o evangelista propõe? Aí Sim. é a igreja cantando, então não é a Maria, mãe de Jesus. Sim, mas então você está dizendo que Maria, enquanto mulher, vamos olhar Maria indivídua. Sim, Ela mesma não precisou ser salva? Ela só diz meu Salvador enquanto ela está representando a igreja, mas ela pessoalmente não precisou ser salva? Hein, Então, padre? Eu acho que ela, como humana, natureza humana, né, ela não tinha a natureza da graça. Então, acho que o Salvador entra nessa devolução da natureza da graça para Maria. Ela, aí você começou a apontar. Porque olha aqui, citando Romanos de novo, né? Todos pecaram, todos estão privados. Pecar aqui para São Paulo significa ser privado da glória de Deus. A gente pode chamar da graça de Deus também, né? A graça e a glória são duas faces da mesma moeda. O que é graça aqui no mundo vai ser glória na eternidade. Então é a mesma coisa. Então, pecar significa ser privado da glória de Deus, da graça de Deus. Ora, o que significa Deus salvar Maria? Salvar quer dizer livrar do pecado. Mas eu posso dizer que o médico me salvou de duas formas. O médico me salvou de morrer. Se o médico, eu tive câncer, e o médico me deu quimioterapia, e aí me livrou da doença, me salvou. Agora, se o médico é tão bom, que ele, sabendo que eu tinha tendência a desenvolver o câncer, ele me deu um remédio que prevenia o câncer. Certo? Ele me deu um remédio, olha, toma esse remédio aqui que você não vai desenvolver câncer. E de fato, não desenvolveu câncer. Ele não está me salvando? Não está me livrando da morte? Muito mais. Então, a Maria ser imaculada na sua concepção, né? Maria, a conceição imaculada de Maria, quer dizer que ela dependeu da graça ainda mais que nós. Quer dizer que Deus é salvador, é mais salvador de Maria do que nós. Porque ele salvou Maria de um modo ainda mais excelente. Ele salvou Maria preservando Maria de pecar. Certo? A graça pode ser dita providente, mas pode ser dita também previdente. Qual a diferença? A graça providente. Eu pequei, Deus me deu a graça. A graça previdente quer dizer, eu nem cheguei a pecar. A graça foi previdente. Ela chegou antes que eu pecasse e me impediu de pecar. É essa graça previdente que foi dada a Maria. Então, Maria estava tão cheia da graça que aí o pecado não a alcançou. Mas ela não estava. Ela foi. Num primeiro momento da criação dela, quando ela foi criada, no momento em que o óvulo recebeu o espermatozoide, né? Que ela foi fecundado. Naquele momento, quando Deus colocou a alma de Maria naquela célula, ela estava sendo criada, naquele momento, Deus planificou Maria com a graça previdente. A graça preveniente também aparece dessa forma. Por isso que ela é concebida sem pecado. Concebida sem pecado original. Ela teve a graça desde o início. Do primeiro instante. Quando ela foi criada, ela recebeu a graça. A graça preveniente ou previdente. A graça que a impediu de pecar. Por que Eva também tinha essa graça lá atrás? Exatamente. Adão e Eva receberam essa graça também. E perderam essa graça. Por isso que Maria é chamada de nova Eva. Então pode-se afirmar, então, que mesmo a pessoa recebendo essa graça desde o princípio,
como Maria e Eva recebeu. Ela ainda tem o livre-arbítrio de querer ou não, pecar ou não. Maria, Sim. ela escolheu não pecar, então. Sim, o livre-arbítrio está mantido. Maria poderia ter dito não ao anjo. Uhum. Ela não disse, eis aqui a serva do Senhor por obrigação, senão ela não seria livre. Poderia ter perdido a graça como Eva perdeu. Poderia. Poderia no sentido assim, no sentido de hipótese. Uhum. Só que ela não pode. Aí Santo Agostinho diz o seguinte, olha só que sagacidade de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte, no Antigo Testamento, quer dizer, antes de Cristo, né? Antes de Cristo, o homem não podia não pecar. Certo? O homem não podia não pecar. Agora, no céu, o homem não pode pecar. Olha a diferença, é o contrário. Não pode pecar, não porque ele não tenha permissão de pecar, mas porque o pecado é o pecado de Adão. Né? Por que foi o pecado de Adão e Eva? Né? Foi de certa forma, foi uma ignorância, né? Uma escolha mal feita que eles fizeram. Ignoraram a consequência, né? que ia trazer para a humanidade o pecado deles. No céu não há essa ignorância. No céu, o homem pode pecar, pode assim, enquanto hipótese. Mas ele não é impossível um homem pecar. Vou dizer uma comparação que a gente entende melhor. Né? Um homem que ganha na loteria R$1 bilhão, ele pode abrir mão desse prêmio? Pode. Ele pode abrir mão desse prêmio. Mas algum homem é louco de fazer isso? Não, nunca faria, nunca. Mesmo que um homem não quisesse ficar rico, ele pegaria R$1 bilhão para acabar com a fome dos pobres, ele doaria de esmola. Ele pode dizer para a Caixa Econômica assim, não, eu não quero não, pode ficar para você. Ele pode, ele é livre. Pode. Mas ele pode, mas não pode, ele não vai fazer isso nunca. É a mesma coisa. No céu, a Virgem Maria, os santos, eles podem pecar? Pode, eles estão livres, mas eles jamais vão fazer isso. Por quê? Porque o problema do pecado original é que eles estavam procurando a felicidade, achando que sem Deus iam ser felizes. No céu, eles já vão ser felizes, absolutamente. Plenamente felizes. Então ninguém em sã consciência, a não ser que no céu pudesse haver um louco, um psicopata, né? O que não é possível. Né? No céu todos nós teremos plenamente consciência de tudo, nós veremos a beleza de Deus, a santidade de Deus, saberemos que Deus é a própria bondade, o próprio bem. Então, Santo Agostinho diz, o homem não pode pecar no céu. Por isso, não é que ele não tem permissão de pecar, é que a graça preenche tanto, por isso que o anjo diz a Maria, né? Alegra-te Maria, cheia de graça. Lembra que eu falei que o pecado, o mal, quando eu falei do mal, não tem substância. O mal é a ausência do bem. A ausência de bem. Então, Maria é cheia de graça. Quer dizer que ela é gratia plena, né? Ela é plena de graça. E Maria não tem espaço para ausência da graça. É nesse sentido que nós entendemos a Imaculada Conceição de Maria. Não há espaço para algo além da graça. Né? Aí vou fazer mais uma pergunta. E no céu também, os bem-aventurados eles são repletos da graça. Eles não há espaço para privação da graça. Não há espaço para ausência do bem lá no céu. Por isso que Paulo escreve, agora vemos confusamente como em um espelho. Mas então veremos face a face. Quando você chega nesse nível, você não quer ver confusamente de novo. Exatamente. Só pode... É isso. Exatamente. Agora,
Não, o que o Santo Agostinho está falando, o homem não pode pecar, não é que Deus destruiu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio continua lá. O ser humano... O não pode aí é amplo, né? Assim, o que não pode aí é no sentido de que a graça é irresistível. É irresistível. O que é o pecado? O que é o pecado no Antigo Testamento é a graça no céu. No Antigo Testamento, o pecado era irresistível. O homem, mesmo que se esforçasse, ele não conseguia não pecar. Ele inevitavelmente pecava. Mesmo que ele se esforçasse, ele pecava. Por quê? Porque o pecado era irresistível. Né? No céu, é o contrário. A graça que é irresistível. Caraca. Então vamos lá. Aí vamos resumir, né, o pecado original, a doutrina do pecado original em Santo Agostinho. Os pontos centrais. Primeiro, o pecado de Adão implica toda a humanidade porque é transmitido a seus descendentes por propagação. Portanto, todos estão em pecado e necessitam da salvação de Cristo. Por que o pecado de Adão implica toda a humanidade? Acabamos de falar. Por que Adão tem uma universalidade em si? Porque ele contém a natureza humana em si. Porque ele e a natureza humana coincidem. Né? Eu não. Eu sou apenas um dentre 7 bilhões de seres humanos. Eu sou uma parte pequenininha da natureza humana. Adão não. Adão é igual à natureza humana. Toda a natureza humana estava contida em Adão. Né? Por isso. Por isso que o que acontece com Adão acontece com toda a natureza humana. As crianças que não pecaram pessoalmente ainda estão sob o pecado de Adão e por isso não estão no estado de inocência como Adão antes da queda. Então é um equívoco dizer assim: a criança é um anjinho e a sociedade corrompe. Não, a criança não é um anjinho. Volta a citar o Salmo 50. Em pecado minha mãe já me concebeu, disse o rei Davi. Ninguém nasce santinho. Aliás, Freud confirmou isso. Quando Freud desvendou o desenvolvimento da psique, né? Freud diz assim, a criança nasce absolutamente egoísta. A criança, ela nasce achando que tudo que existe é uma extensão do seu próprio corpo. O Freud fala da fase oral, por exemplo, né? O que é a fase oral? Tudo que a criança pega, ela quer colocar na boca, porque ela acha que é uma extensão do corpo dela. Ela não tem ainda a ideia de outro. Ela acha que tudo que existe é dela. Por isso que a criança vê o brinquedo do coleguinha, se não for educado, a criança vai pegar. Ela não tem ideia assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro. Não existe outro para a criança. A criança, ela nasce absolutamente egoísta. A gente tem uma visão muito romântica de criança, né? Como se a criança fosse um anjinho. Não é verdade. E não é porque a criança morreu que a gente diz, ela é um anjinho, ela virou um anjinho. Não, primeiro que a criança não vira anjo, porque anjo é uma outra criatura. Né? O anjo, nós vimos na aula passada. Anjo não tem matéria. Anjo é puramente espiritual. Né? Nós não, nós somos matéria e forma. Nós somos corpo e alma. Portanto, crianças não viram anjo. É uma poesia dizer isso. Criança virou anjinho. Quer dizer, a criança foi para o céu? Foi para o céu. Mas não porque, coitadinha, ela era uma santinha, ela não pecou. Não. Ela foi para o céu porque a graça de Deus a salvou. Porque mesmo que ela não tenha sido batizada, os pais tinham a intenção de batizá-la. Então ela foi batizada potencialmente, virtualmente, pela intenção dos pais. Né? Na morte da criança, que morreu sem batismo, se os pais tinham a intenção de batizar a criança, né, Deus vê a intenção. E a intenção substitui o rito do batismo.
Então a criança foi para o céu não é porque ela não pecou, não. Ela nasceu em pecado mortal. Né? E se não houvesse a graça de Deus para salvar aquela criança, ela ia para o inferno. Né? A gente tem que entender bem isso aqui, porque senão a gente fala besteira. Então, muitos pais falam, não vou batizar meus filhos, não, deixa crescer, né? Que quando crescer vai escolher. Ele não tem a intenção de batizar. Então, se a criança morrer, morre em pecado, né? Mas aí nesse caso, tem razão. Mas nesse caso, não é que o pai não tinha intenção de batizar. Tinha intenção sim, mas não agora. Tinha intenção no futuro. Então, a intenção... No fundo tinha intenção. No fundo, Deus é tão bom que ele vai saber encontrar uma intenção lá no fundo, né? Uma vez teve uma confusão, nossa senhora, um pessoal muito de igreja, um senhor, o netinho dele, né, nasceu e faleceu. Mas ele brigou para o padre ir lá batizar a criança morta, tadinho. Muitos falam isso, mas não pode. Mas veja bem, mesmo que... Vamos imaginar que os pais não tinham intenção. Os pais são ateus. A criança morreu. Mesmo assim. Se aquela criança... É por isso que a igreja diz no Vaticano II que o batismo é necessário para a salvação? Sim, mas desde que a pessoa tenha tido a oportunidade de ser evangelizada, tenha conhecimento, tenha consciência do que é o batismo e tal. Quem não teve essa consciência, Deus tem os meios extraordinários para salvar. Por exemplo, aquela criança morreu sem batismo, os pais não tinham intenção de batizar. Mas se ela nascesse, se ela crescesse, se ela recebesse a instrução, se ela recebesse o evangelho, ela iria querer o batismo. Então, por isso a gente acredita que as crianças, todas que morrem são salvas por Cristo. Entendi. Porque elas iriam querer, certamente. Elas não cometeram nenhum pecado pessoal ainda, atual. Elas só têm um pecado original. Então, a intenção que elas certamente teriam, se conhecessem Jesus, salva essas crianças. Hein, padre? Sim. Eu conheço um caso aqui que o avô, a criança nasceu, estava no CTI, nasceu prematuro, o avô foi lá, pediu o médico, os autorizaram, ele entrou e ele fez o batismo lá com conta-gota. Ele falou para o médico que ele queria fazer isso aí, porque ele é católico, né? Esse batismo que ele fez é válido? Sim, válido? Válido. A igreja diz que o batismo, né, pode ser feito, ele deve ser feito de modo ordinário por padres e diáconos, mas extraordinariamente pode ser feito por qualquer batizado. Qualquer pessoa pode... Aliás, minto, qualquer batizado não. Qualquer pessoa, mesmo que não seja batizada, num caso de extrema urgência, pode batizar alguém. Incrível, né? Incrível. Então qualquer pai pode ir lá na UTI e batizar seu filho. Claro, eles preferem chamar o padre vai lá e batiza. Eu já fiz algumas vezes, batizo na UTI. Né? Mas quando não é necessário. Se não der tempo, o próprio médico, a própria enfermeira, desde que os pais autorizem, né? Pode batizar. Qualquer pessoa pode batizar. O batismo é válido. Aí não tem outro batismo depois. Se a criança não morrer e voltar para casa, não tem que entrar no batismo de novo. Ela vai ser apresentada na comunidade como batizada. Aí pode fazer o rito, né, complementar. Pode fazer a unção com crisma, o rito da veste batismal, da luz, do sal, né, para a consagração à Nossa Senhora. Esses outros ritos todos podem ser feitos depois na comunidade. Mas o batismo não. O rito da água já foi feito. É uma vez só que se faz. 3. Então, o batismo é para a remissão dos pecados para todos, incluindo crianças. Todos. Com a perda da graça de Deus, a morte corporal e espiritual é uma consequência do pecado de Adão. Já falamos. A morte entrou no mundo por inveja do diabo. Agora, outra dúvida agora. Sim. Se a criança já tem ali 4 anos, porque aí tem que fazer a catequese para ser batizado, né?
Não, 4 4, não. 5. Acima de 8 anos, né? Acima de 8 anos. Acima de 8 anos. Até os 7 anos, a criança pode ser batizada, dá a formação para os pais e padrinhos e batiza. É porque eu não sabia da idade. Mas assim, mas aí a criança que não pode, que tem que fazer a catequese. Se nesse intervalo ali ela morre. Ela estava com a intenção. A intenção. Por isso é importante batizar a criança, mas também não precisa batizar correndo, né? Pula a catequese, batiza correndo, senão vai morrer, vai para o inferno. Não, porque se ela morreu na catequese, ela morreu com plena intenção de ser batizada. Então, Não tem ninguém batizar. vai para o inferno porque não teve culpa, né? Uhum. A pessoa queria ser batizada. Não é porque do jeito que o senhor está lendo aí, deu a impressão, eu entendi que assim, não era para era para batizar, né? Porque... Não, é importantíssimo batizar. Mas por que não, a gente... mesmo na catequese, antes de completar, eu Sim. imaginava. Não, porque nesse caso ela já tem consciência, ela já tinha a intenção de ser batizada. Por que nós temos pressa, entre aspas, nós fazemos questão de batizar logo as crianças? Não é tanto por causa dessa questão de ser salvo, não. É porque quanto antes a pessoa receber a graça de Deus, melhor. Santo Agostinho só foi batizado aos 32 anos. E ele escreveu no livro 10º das Confissões, né? Ele escreveu assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que me procuravas dentro e eu te procurava fora. Né? Santo Agostinho, ele faz esse lamento, ele fala assim: quanto tempo eu perdi? 32 anos que a graça poderia estar desenvolvendo em mim, tantas virtudes, a graça poderia estar me santificando nesse tempo todo, e eu fui adiando, fui atrasando. Tarde te amei. Quem ama quer estar com o amado, quanto antes. Então, por isso que a gente quer dar o batismo para as crianças, porque a gente quer dar a graça de Cristo para essas crianças, para que elas cresçam como discípulos de Cristo. Não é por medo de ir para o inferno, porque isso aí, criança nenhuma vai para o inferno. É claro que a graça salva. Os pais não têm essa consciência, não. Qual consciência você está falando? De se tornarem, né, com a graça, de se tornarem santificados. Infelizmente a maioria não, mas eu conheço. Morrer pagão, né? Ou pagão. Mas eu conheço muitos pais que sim, que pensam assim, sim. A grande maioria não, você tem razão, a grande maioria não. Importante essa consciência aí para as pessoas que dão, né, o batismo, para falar para os pais, né? Sim. Uhum. Eu já participei de alguns encontros, mas assim, no fundo, assim, né, ter essa consciência aqui de não é para libertar do pecado original, o batismo é para libertar do pecado original, é para não morrer pagando, mas sim para receber a graça, né, a santificação. Uhum. É isso aí. Bacana. Número 6. Sim. Dentro dessa pandemia, quando estava muito grave, muita gente morrendo, eu teve um senhor que teve Covid e ele estava internado no hospital, no estado terminal. Ele não era batizado e ele sentiu o desejo de ser batizado e queria se confessar com o padre. E tentaram um monte de padre, ninguém teve coragem de ir no hospital porque estava de Covid, assim, não conseguiu o padre. O médico se passou por padre, foi lá, escutou a confissão dele e batizou ele. Porque era o desejo do cara, então ele falou assim, o que eu vou fazer? Isso Fez que o médico fez. Fez certo. Só que ele não ouviu confissão, né? Porque só pode se confessar quem já é batizado. Não pode, a igreja não dá confissão para quem não é batizado. O primeiro batismo o primeiro sacramento é o batismo, é a porta dos sacramentos. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? Tem até catequista que não sabe disso e fala assim, né? Manda lá o jovem que vai ser batizado e vai crismar, manda lá para confessar com o padre antes do batismo. Não tem lógica isso, né? Ele pode ir para conversar com o padre, para ter para receber um conselho, isso sim. Mas para confessar, não. Ele não pode receber sacramento nenhum se não é batizado. Agora, e como eu disse, então, se por causa da pandemia o padre não pôde ir lá, e em muitos lugares nem tinha permissão, era proibido o padre entrar.
Então, nesse caso, o médico ou qualquer outra pessoa, enfermeiro, pode sim batizar. O médico ele não pecou, não. De ter escutado os pecados do homem lá e ter batizado. Não, pecou não. Fez certíssimo. Voltando, nenhum adulto desde Adão até Cristo está sem pecado pessoal. É consequência de Santo Agostinho, né? Sétimo, ninguém pode agir com a santidade e a justiça do reino sem a graça de Cristo. Ou seja, número 7 aqui diz o seguinte: todos são salvos pela graça de Cristo. Todos. Se alguém entrou no céu, não tem outro caminho. Aliás, o evangelho de hoje diz isso, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, aquela pessoa era budista, era, sei lá, de outra religião, era ateia e foi salvo. A gente vai encontrar no céu essas pessoas. Né? Então, quem salvou esse espírita foi Allan Kardec? Não, foi Cristo. Quem salvou esse budista foi Buda? Não, foi Cristo. Ninguém é salvo a não ser pela graça de Cristo, mesmo que isso seja inconscientemente. A igreja diz: se a pessoa viveu retamente, buscando seguir os ditames da sua consciência, mesmo sem seguir Jesus, porque ele não foi evangelizado, né? Então essa pessoa vai ser salva pela graça de Cristo. Mesmo que a pessoa não saiba, porque São Paulo diz na carta aos Gálatas: o que salva é a fé agindo pela caridade. A fé agindo pela caridade. Não é a fé simplesmente como algo consciente. Eu creio. Né? Às vezes a fé é atemática. Atemática. Ou, podemos dizer até melhor, às vezes a fé é implícita. Né? Então, o que salva é a fé agindo pela caridade. Isso é igual a fé implícita. O que é isso? Quando eu faço um ato de caridade, a fé está embutida. A fé está anexa. Mesmo que implicitamente, mesmo que não conscientemente. Na caridade, dentro da caridade, está uma fé. Ainda que incipiente, ainda que atemática, né? Não tematizada. Sim, alguém ia perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Padre, aí no número 6 que o senhor tinha colocado aí de Santo Agostinho. Sim. Nenhum adulto, desde Adão até Cristo, está sem pecado pessoal. Aí ele não colocou uma exceção em relação a Maria, não? Então, ele não colocou, mas Maria está depois de Cristo, né? Então, Maria, depois de Cristo, no sentido de que foi por causa de Cristo que Maria foi concebida sem pecado original. Foi em vista de Cristo. No tempo, ela veio antes. No tempo, né? Mas a Imaculada Conceição de Maria é em vista de Cristo. Porque as coisas que acontecem, que Deus faz, não estão no tempo cronológico, né? Antes, durante e depois. Por isso a gente diz que Cristo, o sangue derramado na cruz, né? O sacrifício de Cristo oferecido na cruz, ele salva toda a humanidade, antes, durante e depois. Porque o que Deus faz é estar na eternidade, não no tempo, antes, durante e depois. Na eternidade. Então Maria, mesmo tendo sido concebida temporalmente antes de Cristo, foi em vista de Cristo, em vista de ser uma mãe digna de Cristo, que ela foi preservada do pecado original. Né? Em vista de ser a nova Eva, em vista do novo Adão, é que ela foi constituída nova Eva. Muito bem. Eu tô com essa questão do sangue de Cristo, isso está relacionado diretamente ao sangue de Maria, né, padre? Não, enquanto natureza humana, né? Veja bem, o sangue, nós falamos isso aqui numa aula anterior, não é o sangue de Jesus no sentido material que salva.
O que a gente fala, o sangue de Jesus salvou, Jesus derramou o sangue dele e salvou? É porque na antropologia judaica, lembra-se, o sangue é a vida. Né? Então, os sacrifícios, né? O que eram os sacrifícios? Derramar o sangue Até o fim. até o fim significava entregar a vida, submeter-se. Né? Então, o sangue de Cristo, quando falar Jesus derramou todo o sangue dele na cruz, quer dizer aquilo que ele mesmo disse na cruz, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que quer dizer derramar o sangue. Quer dizer, a vida, toda a vida foi entregue, foi derramada. Eles achavam que a vida estava no sangue, porque eles entendiam assim, se o sangue sair do corpo, acaba a vida. Então, a vida é o sangue. Né? Na concepção antiga. Então, não é o sangue no sentido material, como se fosse uma coisa... O sangue, biologicamente falando, o sangue de Jesus é igual ao nosso. Aliás, não tem diferença nenhuma. O sangue de Cristo, biologicamente falando, e o sangue de qualquer humano não tem diferença nenhuma. Assim como a pele, a carne, os ossos de Cristo são matéria. Matéria. Quando a gente fala do sangue de Cristo na Eucaristia, né, não é o sangue enquanto sangue material, biológico, é o sangue do corpo ressuscitado de Jesus. Não é o sangue de um cadáver que a gente está tomando na Eucaristia. É o sangue de um corpo ressuscitado, plenificado, glorificado. Né? Então, quer dizer, é a vida de Deus na nova criação. Na Eucaristia, o que nós recebemos não é um pedaço da carne de Cristo, umas gotas do sangue de Cristo. É o Cristo inteiro. É a pessoa do Filho que se entrega em nossas mãos na Eucaristia. É a pessoa de... Por isso a gente diz corpo, sangue, alma e divindade. Quer dizer, é a pessoa inteira do Filho encarnado. Né? Vamos lá. Eu esqueci a hora do intervalo, já passou, né? Vamos seguir direto? Pode ser? Ou vocês preferem parar? Porque aí eu termino mais cedo. O que vocês preferem? Por mim, pode seguir, padre, nos seus colegas aí. Por mim também. Então vamos terminar mais cedo. Eu abro mão do intervalo e termino mais cedo. Pode ser? Alguém tem alguma objeção? Pode ser. Tá. Então vamos lá. Vamos tocar o barco. Eu estava no catecismo. Então vamos voltar para o catecismo para ver. Eu fiz um recorte para a gente entender melhor. Tá. Depois de São Paulo, a partir da certeza, a igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças. Foi aqui que eu fiz o recorte para voltar para ir a Santo Agostinho. 404 do Catecismo. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Todo o gênero humano é, em Adão, como um corpo de um homem, como um só corpo de um único homem. Né? Sicut unum corpus unius hominis. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos pela revelação que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas esse pecado afeta toda a natureza humana, que eles vão transmitir um estado decaído. Então, a partir dali, quando Adão e Eva têm filhos, eles transmitem para os filhos a natureza humana decaída. Não aquela mesma natureza humana que eles tinham antes de pecar, mas sim a natureza decaída. E isso que nós chamamos de transmissão do pecado original. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais. Não é biológico, não é genético, hein? É propagação, não é herança genética. E é por Ainda isso... bem que o senhor falou isso, que na minha cabeça já estava assim, isso não é genético. Porque lembra que eu falei?
Essa coisa da graça acontece tem o âmbito da natureza e tem o âmbito da vida sobrenatural. É no âmbito dessa vida sobrenatural que a graça está. E não a graça, ela não habita o nosso corpo, nossos genes, né? A graça tem a ver com a nossa alma. Então não é biológico. Genético é ligado ao corpo. A propagação do pecado original é ligado à alma, à natureza humana, né? E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia, como aquilo que eu falei, né? É analogia, porque pecado significa algo que eu fiz de livre e espontânea vontade. Nesse caso aqui, então, não é pecado. É pecado por analogia. É um pecado contraído e não cometido. Um estado e não um ato. Lembra que eu falei ali? O estado de pecado. Nós herdamos o estado de pecado, que é a privação da graça, a ausência da graça. Nós não herdamos o ato de comer o fruto proibido. Certo? Eu não sou culpado por Adão ter comido o fruto proibido. Senão Deus seria injusto. Eu estou pagando pelo erro do Adão. Não é isso. Eu contraí o pecado de Adão, eu contraí a consequência do pecado de Adão, que é a privação da graça, a ausência da graça. Deixa eu fazer uma perguntinha, mas Sim. assim, não sei se está dentro disso aí. É uma dúvida que eu sempre tive, porque eu fico refletindo. Eu sei que é uma história para contar a criação, né, de Deus ali. Mas, olha só, se só tinha Adão e Eva foram tendo filhos, os filhos deles foram se casando entre eles mesmo, irmão com irmão? Pois é como eu falei, Adão e Eva são um símbolo, é um poema, né? Agora, de fato, houve sim um primeiro casal humanos. Houve sim. Não temos como negar isso. A igreja afirma que houve um primeiro casal de humanos. Esse primeiro casal de humanos, sim, teve filhos. Essa ideia de que o incesto é pecado, né? Irmãos se casarem, isso foi se desenvolvendo ao longo de milênios, né? Mas lá no início pode ter acontecido sim. Como acontece hoje, eu já conheci mulheres grávidas do próprio pai, por causa de um absurdo de um estupro, né? Vulnerável. E não necessariamente vai nascer com deficiência, não. É uma equívoco também pensar que todo mundo, se um irmão tiver um filho com um irmão, vai nascer uma pessoa com deficiência. Não necessariamente. A probabilidade é maior, mas não quer dizer que vai. Então, no início, sim, deve ter acontecido, sim, de irmão ter filho com irmão. É a única explicação, né? É. E isso não quer dizer... Bom, talvez explique porque nós todos temos um pouquinho de loucura, né? Talvez nós... É brincadeira, tá, gente? Mas todos nós, como diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. Bom, embora próprio de cada um, o pecado original não tem em qualquer descendente de Adão caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais. Mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Lembra? Nós falamos isso já. Martinho Lutero, fundador do protestantismo, nisso aqui ele rompeu com a igreja. Ele dizia que a natureza humana foi totalmente corrompida. O catolicismo diz, não, a natureza humana não foi totalmente corrompida. Perdeu a semelhança, mas não a imagem. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, inclinada ao pecado, inclinação para o mal, que se chama concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. Então, é muita coisa num parágrafo só. Está dizendo o seguinte: assim como o pecado original não destruiu a natureza humana, não eliminou tudo que tem de bom na natureza humana, por exemplo, o intelecto, a vontade, a capacidade de fazer arte. O ser humano, no Antigo Testamento, no estado de pecado original, escreveu poemas belíssimos,
fez esculturas belíssimas. Olha a Roma antiga, a Grécia antiga, vai no museu para ver, né? A inteligência, olha o que os egípcios fizeram, construindo as pirâmides. Tudo isso sob o efeito do pecado original. Então não destruiu a natureza humana, né? Deixou abalada a natureza humana, teve consequências nefastas, mas não destruiu, não. Por isso nós, católicos, cremos que há muitas coisas boas também entre os pagãos, entre aqueles que não foram batizados, que não receberam a graça de Cristo. A ausência da graça de Cristo não quer dizer que a natureza humana não vale nada. A natureza humana, ela tem sim um certo valor. É claro que o valor pleno é depois que recebe a graça da redenção. Mas a natureza humana não perdeu a sua dignidade com o pecado original, totalmente. Muito bem. A doutrina da igreja... Desculpa, deixa eu voltar aqui. A doutrina da igreja sobre a transmissão do pecado original foi definida no século V, particularmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI por oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural da sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Pelágio era um monge da Bretanha, né, onde hoje é o Reino Unido. E o que ele ensinava, mesmo sendo cristão, era algo semelhante ao que os espíritas kardecistas pregam. O homem, se ele quiser, ele pode levar uma vida boa, moralmente boa, pelas suas próprias forças, sem a ajuda necessária da graça de Deus. Os primeiros reformadores protestantes, pelo contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido, o outro extremo, e a sua liberdade anulada pelo pecado das origens. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência para o mal, concupiscência, a qual seria invencível. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado quanto ao pecado original no segundo concílio de Orange, em 529, e no concílio de Trento, em 1546. 407. A doutrina sobre o pecado original, ligada à redenção por Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e da sua ação nesse mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O pecado original traz consigo a escravidão sob o poder daquele que possuía o império da morte, isto é, o diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens dão ao mundo, em seu conjunto, uma condição pecadora, que pode ser designada pela expressão de São João, o pecado do mundo. Esta expressão significa também a influência negativa que as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são o fruto dos pecados dos homens, exercem sobre as pessoas. Essa dramática situação do mundo, que está todo sob o poder do maligno, transforma a vida do homem num combate. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens, há de durar, o Senhor nos disse, até ao último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Vós não o abandonastes ao poder da morte. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus chamou-o e anunciou-lhe de modo misterioso que venceria o mal e se levantaria da queda. Essa passagem do Gênesis tem sido chamada de proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final num descendente desta. Aquilo que então Deus disse à serpente, né? Tu ferirás o calcanhar da mulher e ela te ferirá a cabeça. Então ali é chamado de proto-evangelho, quer dizer, já está ali anunciada a vitória do bem sobre o mal em Cristo, né? A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão,
que pela sua obediência até a morte de cruz, repara superabundantemente a desobediência de Adão. O que quer dizer esse superabundantemente? O apóstolo Paulo diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, não há uma equivalência entre pecado e graça. Não é. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não é que havia uma lacuna chamada pecado, uma falta, e Deus criou uma coisa, entre aspas, que é a graça, para encaixar e cobrir esse buraco aqui. Uma coisa do mesmo tamanho que o pecado, chamado graça. Como se fosse. Vamos usar uma analogia. Vamos imaginar que o ser humano é uma máquina e deu defeito numa peça, então Deus fez uma outra peça igual para substituir essa. Então deu um pecado, um defeito de fabricação, e Deus então fez uma outra peça igual para substituir. Não. A graça superabundou. Por isso, aí eu vou respondendo melhor aquilo que, acho que foi o Marcos Menson que falou. Então quer dizer que Maria, a graça que Maria recebeu foi igual a de Eva. Eu falei assim, mas aí agora dá para explicar melhor. O que aconteceu com Maria foi semelhante ao de Eva, só que num nível muito maior. Né? Por quê? Porque agora a ordem da nova criação é muito superior à da primeira criação. Não sei se vocês repararam, né, na Vigília Pascal, tem aquela longa e belíssima liturgia da palavra, que eu acho que não deveríamos cortar leitura nenhuma, deveríamos fazer tudo, porque é uma catequese completa. Né? Não só para aqueles que vão ser batizados, que estão ali, para se preparar para o batismo, mas para toda a comunidade reviver o que é o batismo, o que é a salvação. Terminando a primeira leitura e o Salmo, né, a primeira leitura é do Gênesis, a criação, os dias da criação. Aí vem o Salmo, né, falando que o Espírito Santo vem trazer a vida. Né? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Então vem a leitura do Gênesis, depois desse Salmo. Se eu não me engano é o 103. Bom, terminadas essas duas leituras, o padre, ou o diácono, ou o ministro, levanta-se e faz uma oração. E ali naquela oração diz assim, ó Deus, que nesta noite santa de hoje, com a ressurreição de Cristo, fizestes brilhar uma luz ainda maior do que a luz da criação. Quer dizer, o que Deus fez na recriação do mundo superou abundantemente o que ele fez na criação do mundo. Por isso nós guardamos o domingo e não mais o sábado. Por quê? Porque o domingo é a lembrança da nova criação, que é muito mais importante que a primeira. Santo Agostinho, que escreveu aquele hino do Exulte, né, do Precônio Pascal, proclamação da Páscoa, diz isso lá também. Tem uma frase que diz assim, que adiantaria Deus ter criado o mundo se ele não tivesse recriado o mundo nessa noite santa? Olha só que coisa. Né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é que a graça é a peça do mesmo tamanho da lacuna para preencher um buraco que havia. Ou seja, Adão, né, cometeu o pecado, Deus fez um outro Adão do mesmo tamanho que esse Adão para substituir o primeiro Adão. Não, Cristo supera infinitamente o primeiro Adão. Por quê? Porque Cristo não é só homem, é homem e Deus. Né? O senhor pode repetir a frase de Santo Agostinho, que foi curiosa, só para poder, que eu não estou lembrado dela lá, e eu fiquei curioso de ouvir. Ele diz assim, que adiantaria... Deixa eu achar aqui. Que adiantaria... Vamos achar aqui o texto do Precônio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É belíssimo. Vale um retiro. Vale um retiro. Só o Precônio Pascal. Deixa eu achar aqui.
Aqui. Nihil enim nobis nasce profuit, nisi redimi profuisset. Quer dizer, de nada nos serviria ter nascido se não tivéssemos sido resgatados. Na tradução do missal, do nosso missal, deixa eu achar aqui. Acho que vale a pena. Nossa tradução brasileira diz assim. Tá aqui, Vigília Pascal, já achei. Aquela frase que eu mencionei, né? Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Salvador. Aqui. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse em seu amor? De que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse em seu amor? Quer dizer que a recriação vale mais do que a criação. De que adiantaria eu ter sido criado por Deus se ele não me recriasse em Cristo? A noite da recriação, que é a ressurreição de Cristo, é mais importante, é mais grandiosa, é mais gloriosa do que a primeira criação. Certo? Certo. Aqui o 411 vai falar de Maria, a nova Eva. Já falamos isso. Mas por que é que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. Por que Deus permitiu o pecado de Adão? Exatamente por isso, porque o que Deus quis nos dar com a graça redentora supera aquela graça que ele deu a Adão e Eva no início. Olha só que coisa. Deus sabe tirar coisas boas até das piores tragédias. E se ele permite uma tragédia, é porque ele quer nos dar um bem maior do que nós teríamos se não tivesse acontecido aquela tragédia. E Santo Tomás de Aquino diz: nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, na bênção do Círio Pascal, canta-se: ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Como já falamos. Bom, tá bom. Acho que já deu para a gente mergulhar no mistério do pecado original, né? Alguma dúvida ainda sobre o pecado original? A condição humana decaída. Já falamos também, ao longo da exposição sobre o pecado original, como estava a condição humana depois do pecado original. Rebelião do corpo em relação à alma. O corpo não está mais submetido à alma. A morte, a ignorância é uma outra consequência do pecado original, a condição humana, né? Nós não temos mais aquela inteligência aguçadíssima, né? A ciência infusa, como Adão tinha. Adão tinha ciência infusa, quer dizer, ele não precisava estudar nada, não precisava aprender nada. Tudo que o ser humano era capaz de conhecer, ele já conhecia. O pecado original levou uma queda dessa inteligência, né? Agora a gente precisa fazer um grande esforço para adquirir inteligência. Adão recebeu a inteligência toda quando Deus deu a ele a graça, né, de ser semelhante a Deus. E Deus é onisciente, sabe tudo, né? Então a ignorância é outra consequência do pecado original. Nossa burrice é por causa do pecado original.
Então, a rebelião do corpo em relação à alma, a alma não mais obedece ao corpo. A morte, nós éramos sustentados na vida sem morrer, e agora, perdendo a graça, nós passamos a morrer. E a ignorância. Essa é a condição humana decaída. E a necessidade humana da graça divina, é o que nós falamos também já agora. Né? Pelágio dizia que não, que o ser humano pode, pelo seu próprio esforço, né? Sem a graça, não ser salvo, não, ser melhor, né? Se tornar melhor. O Pelágio dizia que o ser humano só precisa da graça inicial, aquele pontapé inicial, para ter fé. Depois, Deus não precisa intervir mais, porque a graça da fé já é suficiente, o homem agora tem que fazer por si mesmo. A igreja diz, não. A graça dá à fé o pontapé inicial e sustenta a fé e preserva o homem de pecar e sustenta o